nova concepção que a nossa doutrina vem oferecendo para o homem. E nós somos candidatos a uma renovação exatamente pela possibilidade que essa mensagem oferece a nós de divisarmos a vida dentro de ângulos mais coerentes e de um ajuste da nossa realidade na criação, na vida, em relação também a essas ideias que facilitam o nosso posicionamento na vida. É a nossa contribuição. Mas hoje, seguindo a nossa linha de trabalho, de apresentar a opinião e a contribuição de alguns companheiros que atuam na área da divulgação do Espiritismo, nós temos um amigo muito particular aqui, né, Amilcar? Sem dúvida. E apesar do Éder ter falado, vocês estão do lado de lá, mas estão aqui bem pertinho do coração. Não há dúvida, né? Exato. E o nosso companheiro do hoje é uma surpresa, inclusive, para vocês, que nós vamos explicar daqui a pouco. Mas é o Luiz Armando de Freitas. Tudo bem, Luiz? Graças a Deus, tudo bem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, pessoas cujo trabalho e empenho na divulgação do Espiritismo a gente acompanha com muita admiração e respeito já faz algum tempo. Uma particularidade, Amilcar. Eu não sei se os ouvintes perceberam, mas a voz da abertura do programa é a voz do Luiz Armando de Freitas. Né? O Luiz Armando já trabalhou em rádio, atua na área do jornalismo, mas esses detalhes todos nós vamos tentar explorar durante a entrevista dos Diálogos Espíritas. Isso. Então vamos começar fazendo aquela pergunta tradicional para ele. Quem é e o que faz na vida comum e na vida espírita é o Luiz Armando de Freitas? Eu sou uma criatura nascida há 36 anos na cidade de Garça e que renasceu nesse mundo um lar espírita e como tal tive uma formação desde a infância, onde pude participar aí das aulas de evangelização infantil, uma formação eminentemente espírita, né? O que acabou resultando, a partir de determinada época da minha vida, numa adesão assim mais acentuada no trabalho de divulgação, que sempre foi alguma coisa assim que nos interessou mais, nos atraiu mais, principalmente pelos exemplos que a gente tinha em casa, né? O meu avô é uma criatura pioneira naquela região, na região de Garça. Ele é um dos fundadores do Centro Espírita Caminho de Damasco, e não apenas recebia muitos oradores em sua casa, tipo João Leão Pita, que foi um cidadão que semeou muitas verdades aí pelo interior de São Paulo, um divulgador do Espiritismo numa época em que o Espiritismo era alguma coisa vista com muito preconceito, né? Com muita reserva, mas também porque na casa do meu avô se processava todo o trabalho de preparação e expedição dos folhetos que a partir de 1960 eram distribuídos pelo Grupo Espírita Emmanuel, que agora está aqui em São Bernardo, que me parece interrompeu a atividade de divulgação através de mensagens, né? Mas tudo era preparado ali. Para ali convergia para a Caixa Postal 317 em Garça, inclusive convergia muitas das publicações existentes na época, o que fez com que a gente fosse cada vez mais se interessando pela divulgação do Espiritismo, porque a gente via muitos jornais, muitas revistas, e acompanhava tudo aquilo que acontecia, né? Em 1974 a gente se transferiu para São Paulo e aqui acabou se integrando a Mocidade Espírita Ivan Albuquerque, e nela, após uma experiência que nós havíamos tido com jovens que procuravam se reabilitar socialmente, jovens que estavam envolvidos nos problemas do tóxico, né? Nós, liderados pelo Alfredo Roberto Neto, que era o fundador da Mocidade, a partir de 75, iniciamos um trabalho de divulgação através de mensagens. A ideia inicial do Roberto era fazer um trabalho em universidades, procurando alertar as pessoas da faixa etária dos moços, né, para os perigos e inconvenientes da experimentação e do uso da droga. E naquela ocasião, através de um amigo comum, que é o Rubens Silva Germinhazzi do Ideal, o Chico Xavier acabou se manifestando acerca desta pretensão de todos nós, e disse que, na realidade, outras experiências do tipo já tinham sido tentadas no Japão e na Alemanha, me parece, e elas tinham revertido justamente em prejuízo, ao invés de prevenir, havia despertado interesse. E como a maior parte dos jovens que estavam envolvidos no problema da droga eram criaturas de lares desestruturados, remanescentes ou participantes ou pertencentes a lares desse tipo, o Chico sugeriu por que não fazer mensagens, um trabalho através de mensagens de fundo moral, distribuídos anonimamente a famílias, né? E foi o que começou todo o trabalho.
Com a experiência que acabou realmente crescendo, em pouco tempo, acabaram se juntando os interesses da Mocidade Espírita Ivan Albuquerque, a MEIA, na época, e do Grupo Espírita Casa do Caminho. O Grupo Espírita Casa do Caminho dispunha de recursos e tinha intenção de contribuir de alguma forma para a divulgação do Espiritismo. E a MEIA tinha alguma experiência na área de divulgação. A Casa do Caminho queria fazer um jornal, né? E aí o Roberto delegou-nos, eu era o responsável pelo departamento de divulgação da MEIA, delegou-nos a incumbência de pensar em alguma coisa. E como se tudo já estivesse preparado, acabou nascendo a informação. E aí foi proposta a estrutura dela, a princípio, para alguns expoentes aí da doutrina espírita, do movimento espírita, tipo Nasci Puma de Girolamo, o Pinot na época, o Stig Roland Ibsen da Livraria Boa Nova também deu sua opinião. E todos foram unânimes em dizer que era algo novo, algo realmente interessante e algo que poderia até ser lançado. Mas a exemplo de muitas boas ideias que existem no meio espírita, o importante não era lançar-se a revista, mas sim fazer com que ela tivesse continuidade, tivesse sequência. E graças a Deus, acredito que cumprindo programas que não são aqui deste mundo, mas que emanam do plano espiritual, até hoje, já vão para 14 anos, a revista continua circulando. Aproveitar uma colocação, apenas no contexto você citou, e para mim gerou uma curiosidade. Acredito que para o espírita também, ou para o ouvinte, melhor dizendo, de forma geral. Depois nós entramos na mesma linha de entrevista. Você disse que algumas experiências no Japão, vocês estavam partindo para uma experiência nova à luz do conhecimento espírita no atendimento do jovem, do problema da droga. E sentiram, através dessas informações e pesquisas de outros países, que havia uma reversão. O que significava essa reversão neste processo de atendimento ao viciado? Essa informação ela procedia do Chico Xavier, né? E essa reversão nada mais era aquilo que nós de passagem falamos, né? Ao invés de fazer com que as pessoas se preocupassem em não consumir ou não experimentar a droga, elas se sentiam tentadas a experimentar para ver quais eram os seus efeitos. E esse acabava sendo o aspecto negativo da campanha, porque a intenção do Roberto na época, né, ele era especialista em sonhos grandiosos, ele queria percorrer o Brasil, nós todos, né, era um grupo de mais ou menos uns 12 jovens, todos também frequentando faculdades na época, nós iríamos frequentar o país aí, levando slides, fazendo palestras em faculdades, distribuindo cartazes, inclusive chegou-se, através do Rubens Silva Germinhazzi, que era publicitário, ele é publicitário, né? Nós acabamos visualizando alguns cartazes que poderiam servir nesta campanha. Mas, no fim, o direcionamento do trabalho acabou sendo outro. E eu soube, não sei se você teve uma participação ativa nessa área do trabalho junto ao viciado, que existiu até todo um esquema em prisões. Na época não. Na época nós tínhamos aí em Itapecerica da Serra uma instituição chamada Nosso Lar, que era dirigida por um espírita chamado Batista. E nesta instituição, por alguma casualidade, não sei se, ou causalidade, né, o Batista tinha encontrado recursos para instalação de uma instituição modelo, que era justamente objetivando a recuperação de jovens viciados, né? Através do então secretário do Trabalho, que era o Ciro Albuquerque, que é irmão do Ivan Albuquerque. Né? O Ivan Albuquerque é o patrono da mocidade. E por alguma razão que o destino só poderia explicar, nós acabamos nos aproximando. E ali permanecemos durante 8 meses. E o trabalho foi se desenvolvendo, se estruturando, né? Havia um grupo que se deslocava a Itapecerica nas quartas e nos domingos para não apenas buscar aplicação de passes, mas esclarecer dúvidas, fazer-se palestras com os jovens, né, tentando chamar a atenção deles, que de uma certa forma estavam procurando motivação para conseguir se desvencilhar desse embaraço que é realmente a psicodependência, para que eles encontrassem motivação no espiritismo para buscar outros objetivos na vida. Muito bem, Rubens, eu me interessei muito pelo que você contou a respeito da informação. Uma revista que nós já conhecemos de alguns anos e tem sido muito útil para nós no nosso trabalho. Agora, eu gostaria de saber como você se sente nessa área de comunicação espírita. Você acha que a imprensa espírita está alcançando os objetivos que ele precisa alcançar?
Eu acho que existe muita coisa sendo produzida, né? Realmente é um esforço muito grande, muitas vezes calcado aí na renúncia pessoal de alguns que acabam contribuindo para a manutenção de determinados trabalhos com o sacrifício pessoal, mas a necessidade, e acredito que isso está começando a acontecer. A semana passada tivemos aí uma discussão entre jornalistas espíritas sobre os rumos da divulgação do espiritismo, principalmente através dos órgãos periódicos, né? É necessária uma revisão, não é? Porque nós convivemos hoje com uma massa imensa de criaturas sedentas e sequiosas aí de encontrar explicações para os desacertos e desajustes da vida. E o movimento espírita, através dos seus órgãos de divulgação, está voltado demasiadamente para si mesmo, não é? O cidadão que procura um centro espírita, que procura uma obra espírita, uma publicação espírita, seja ela de qual forma for, ele não está procurando conhecer as divergências de pontos de vista dos espíritas, nem saber muitas vezes quais são as atividades mantidas por este ou aquele centro, ou as reuniões. Ele está procurando o consolo, o conforto, não é? Então, talvez valesse a pena a gente rever as metas de cada uma dessas publicações, ou cada um dos seus dirigentes fazer isso, para ver se os objetivos de consolo, que é uma das propostas do Espiritismo, está sendo atendida através dos veículos que eles dirigem ou que mantêm, né? Uma das questões levantadas nesse debate, Luiz Armando, é que se existe dificuldades para a criação de um jornal e a sua manutenção, existe como barreira natural a mentalidade do próprio dirigente espírita, que não conhece ainda a importância do jornal como veículo da divulgação das ideias espíritas. E outro ponto de resistência que ficou perfeitamente caracterizado nesse debate é o desinteresse do público com relação aos jornais espíritas. E levantou-se uma tese de que o desinteresse pela leitura é quase que generalizado no Brasil, e no Espiritismo ainda mais. É lógico que isso vai dar espaço para a gente conversar um pouco mais, e nós estamos com o intervalo quase em cima, mas nós gostaríamos de explorar um pouco esse aspecto. É uma realidade? Se é uma realidade, devemos nos conformar com ela, ou se não devemos nos conformar, quais os meios que a gente poderia levantar? Porque algumas pessoas que estão nos ouvindo podem estar relacionadas com o trabalho de divulgação. Pode ser até jornalistas ou pessoas que participam do campo da difusão da ideia espírita. E talvez algumas premissas levantadas nesse particular possam facilitar o encaminhamento e um desenvolvimento para uma unidade de trabalho. E dessas premissas que nós levantamos no aspecto imprensa espírita. Eu acredito que isso requer uma análise bem profunda acerca da própria divulgação da doutrina espírita, né? Mas existem alguns aspectos que podem ser citados. Um deles realmente é a inconsciência por parte do dirigente com relação ao valor do trabalho de divulgação através dos jornais, através das revistas, né? Felizmente, através da revista Informação, a gente não tem encontrado tanta dificuldade, porque talvez pela embalagem bonitinha que ela tem, né, o conteúdo dela acaba sendo consumido por aqueles a quem ela se destina. E há uma rotatividade dentro da tiragem dela, a gente percebe que existe uma renovação permanente de novos assinantes. Ela, quando nasceu, ela nasceu objetivando levar principalmente para as regiões mais carentes, porque São Paulo, a região centro-sul do país, é uma região rica em termos de veículos de divulgação, né? Então ela buscava atingir principalmente aquelas regiões mais recônditas aí. E nós, ao longo do tempo, tivemos várias gratificantes surpresas através de correspondências que recebemos de lugares que a gente nem imaginava que existiam no mapa, né? Aliás, nem existiam no mapa, que nem imaginávamos que existissem. Haviam pessoas que recebiam de uma forma ou de outra a publicação. Mas um aspecto é a inconsciência. O outro aspecto é, talvez valesse a pena nós pensarmos se realmente vale a pena nós investirmos tantos esforços no sentido de dirigirmos os veículos de divulgação para os centros espíritas. Porque há pouco nós falávamos que existe uma massa imensa aí de pessoas que estão interessadas, pessoas que estão atravessando momentos críticos numa sociedade extremamente conturbada em que nós estamos vivendo, para as quais, assim como para nós em muitos momentos, o pensamento dos espíritos ou o pensamento espírita pode ser aí um tranquilizante, pode ser um calmante. Então, será que nós deveríamos colocar tanto empenho em fazer publicações, por exemplo, muitas vezes usando inclusive uma linguagem superada, né?
pouco prática, como aliás acontece inclusive em muitas palestras que a gente ouve nos centros espíritas, pessoas que estão falando de um mundo totalmente diferente do mundo prático em que nós estamos vivendo, um mundo onde existe o aborto, onde existe o suicídio, onde existe a preocupação da pena de morte, onde existe a AIDS, onde existe uma porção de problemas humanos que precisam encontrar talvez esclarecimento na proposta espírita, para que as pessoas possam encontrar resistência para suportá-los ou forças para superá-los. Então, talvez valesse a pena nós pensarmos, será que é importante a gente ficar divulgando as atividades mantidas pelo centro através de publicações que são editadas mensalmente, bimestralmente, ou valeria a pena nós fazermos como faz a revista Presença Espírita lá do Divaldo Pereira Franco, que é uma revistinha muito bem feita, não apenas graficamente, mas em termos de conteúdo, falando sobre problemas eminentemente humanos. E não apenas falando, mas usando uma linguagem moderna, né? Onde talvez o excesso de adjetivação não encontre espaço, né? Onde realmente uma linguagem mais direta, porque a comunicação em todos os níveis hoje ela é muito mais objetiva, né? Os veículos de comunicação são muito mais sintéticos naquilo que eles propõem, né? E as pessoas têm a liberdade, inclusive, de refletir acerca daquilo que está sendo dito, porque o tempo é muito escasso, o tempo é muito curto. As horas hoje passam muito depressa, né? Até outro dia a gente ouviu um amigo que dizia o seguinte, que a Terra antigamente tinha um movimento de rotação e translação, né? E agora parece que ela está no movimento de centrifugação, porque as coisas estão evoluindo de uma forma desgovernada, aparentemente. Mas sabemos que Deus está no controle de tudo, né? Sabe, Luiz Armando, não é um problema no nosso meio espírita das pessoas assim improvisarem as coisas. Eu acho que no campo da comunicação também, uma pessoa que começa a frequentar o centro espírita, ele é falante, dentro de poucas semanas, de poucos meses ele está fazendo palestras, né? Às vezes até sem assimilar aquele conteúdo espírita completo. E acho que no campo da comunicação espírita não acontece isso também, quer dizer, se improvisa jornalistas espíritas, se improvisa homem de comunicação, quando às vezes a pessoa nem sequer procura se formar realmente nos meios de comunicação. A formação eu acho que não é tão essencial assim. A informação sim, né? Porque nós vemos inclusive na área fora espiritismo que existem muitos destacados homens de comunicação que não têm a formação específica para aquilo que fazem. São pessoas que foram improvisadas e acabam dando certo porque têm talento, né? Tem talvez intimamente aquela vocação para o desenvolvimento dessa ou daquela atividade. O que não pode ser generalizado. O que não pode ser generalizado, mas acaba acontecendo. Eu, por exemplo, não tenho formação acadêmica em jornalismo, minha formação é outra, teve uma formação prática, né? Mas, talvez pela forma como a gente se conduz, acabou nascendo, através talvez da atividade despretensiosa com que nós nos propusemos, né, a revista Informação, que dentro da divulgação espírita, na época em que ela nasceu, existia a Revista Internacional do Espiritismo, o Reformador, a revista O Médium de Juiz de Fora e só. Depois acabou nascendo também a Presença Espírita lá de Salvador, né, lá do Divaldo Pereira Franco. Mas ela foi alguma coisa que procurou inclusive suprir uma lacuna, porque a impressão que a gente tinha é que esses órgãos de divulgação que existiam, eles existiam para que, aliás, eles só sobreviviam porque alguém se preocupava em encontrar algum assunto ou alguma matéria para veicular através daqueles trabalhos, né? A revista ela nasceu dentro de uma proposta inicial que era a integração, por exemplo, do movimento espírita, através das obras que se realizavam no Brasil inteiro, né? Então, como eu acredito que aqueles que acompanham desde os primeiros números, né, nós tivemos entrevistas desde da instituição Amigo Germano lá de Porto Alegre até entrevistas lá de Manaus com o Carlos Alberto Tinoco, desde entrevistas em Fortaleza até entrevistas, e isso inaugurando inclusive dentro do ramo da divulgação espírita uma atividade nova, que era a atividade das entrevistas, né? Uma técnica que não era muito usada. E isso, inclusive, sem sair de São Paulo, né? Quer dizer, através de questionários encaminhados a essas pessoas, tendo um conhecimento básico. O Mário Barbosa foi uma pessoa que nos ajudou muito com endereços na época, porque o Mário Barbosa era um elemento do Pará, que
que estava prestando serviços aqui na grande, USE, uma né? grande uma personalidade, uma participação incrível, não só no campo cultural, isso, que era um homem de grande cultura, campo pessoal também, né? Também no campo pessoal e doutrinário. 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 E na USE deu uma grande contribuição também para a ativação, né? Numa época em que a USE teve uma participação também muito expressiva aí na tentativa de renovar, né? Porque parecia que a coisa estava meio estagnada. Ele trouxe uma visão, inclusive, viu, Luiz Armando? E é bom porque eu vou já ganhar até um gancho para trabalhar em cima do assunto que você está falando. Ele trouxe uma contribuição muito grande no novo conceito. Não no novo conceito, no conceito que ainda não tinha sido aplicado, o assistencialismo. Isso. Porque ainda antes do Mário Barbosa, que foi um professor, ele é catedrático, se não me engano. Da né? PUC. Da PUC. A ideia da assistência social era a ideia da assistência social. Quer dizer, faz depósito de criança, isso. Você vai buscar arroz e feijão para dar para o sujeito. Ele começou a trazer uma nova contribuição no movimento espírita, assimilado pelo movimento espírita nacional, que mudou a tônica da assistência espiritual à luz do espiritismo, ou introduziu, melhor dizendo, na assistência social dos centros espíritas, que não era a luz do espiritismo, uma visão espírita do problema. Isso. Inclusive, não só apenas isso, ele, por exemplo, inaugurou aí os ciclos de palestras aí nos fins de semana, de cursos, né? Cursos para a respeito da família, inclusive, eu cheguei a participar de um. Ele, na época da Mocidade Espírita Ivan Buquerque, inclusive, participou de um simpósio que a Mocidade organizou aí na Casa Transitória, onde esteve o Odair Cretella, Nancy Puma de Geraldo, cada um falando sobre aspectos ligados à assistência dentro de uma concepção aí talvez mais planejada, porque a coisa é meio improvisada. Infelizmente, né, a gente vê inclusive que o movimento espírita ele é marcado por determinadas fases. Nós tivemos a fase dos grandes médiuns, por exemplo, que é uma fase inclusive que está cedendo lugar para uma fase dos intelectuais, né, onde existem um predomínio de pessoas mais ilustradas acerca da proposta espírita e que hoje estão discutindo e revendo muitos pontos que tinham sido colocados anteriormente. Tivemos a época dos hospitais psiquiátricos, mais de 40 surgiram em determinado momento, a época dos orfanatos, depois a época das creches, que parece que está meio estagnada também, né? E tudo isso, infelizmente, né, a gente vê que existe tanto empenho para erguer-se aí obras monumentais, tipo casas de assistências à criança, e nem sempre a proposta espírita é usada para os assistidos, ou junto aos assistidos, né? Ou quase nunca. Cumprindo mais uma função social do que propriamente uma função aí de elevação da criatura como ser. Né? No aspecto da saúde mental, a gente tem que dizer que, lamentavelmente, quase nada, né? Quase nada. Porque se construíram hospitais que continuam até com a legenda espírita, isso. Mas na realidade, na intimidade, o tratamento é o tradicional. Exatamente. E não mudou nada. Exatamente. Né? Ficou a semente lançada pelo grande médico mineiro lá, o Inácio Ferreira, desencarnado ano passado, que foi o que acabou despertando a curiosidade e talvez motivando muitas criaturas a erigirem aí esses hospitais psiquiátricos. A minha terra mesmo tem 4 hospitais psiquiátricos espíritas, né? Mas infelizmente o tratamento, a terapia espírita está distante de lá. Mas voltando ainda à revista, Luiz Armando, sempre que nós falamos da revista Informação, nós elogiamos a capa. Isso. Né? A capa realmente caprichadíssima. Aliás, toda revista tem um belo visual, um papel muito bom, né? Papel de primeira qualidade. E é difícil manter isso. Olha, quando ela nasceu, né? Quando ela foi proposta para os então dirigentes do Grupo Espírita Casa do Caminho, porque por parte da MEIA ela realmente era aquilo que se pensava. Não era aquele jornal que a Casa do Caminho pretendia, mas era uma coisa nova que se pretendia propor. Né? Então foi proposta para 2 dos dirigentes que estavam à frente do Grupo Espírita Casa do Caminho, o senhor Milton Medeiros, e o outro elemento era o Jorge Pérez, que era o tesoureiro da casa, né? E foi assumido um compromisso, né? Então o presidente da casa, que ainda hoje é o que está à frente da casa e sob cuja gestão está surgindo alguma coisa de novo também na própria Casa do Caminho, né? Houve um compromisso, foi assumido um compromisso entre os 3 que estavam presentes naquela reunião. Então, os 2 que representavam a Casa do Caminho disseram que enquanto houvesse material, eles se incumbiriam de cuidar da parte de manutenção. Né?
Quando em 78, por decisão do dirigente da Mocidade Espírita em Albuquerque, houve aí o desvínculo da meia da revista Informação, cedendo para a Casa do Caminho a direção da própria revista, né? Nada se alterou. Então, eu acredito que, embora ela graficamente seja uma revista cara, né, na parte de concepção, na parte de editoração, ela não custa nada porque as pessoas são todas voluntárias, né? E o elemento que, desde aquela época, financia a parte de impressão, cede papel e tudo mais, ele até hoje não se manifestou e não se preocupa, porque ele é um grande entusiasta da ideia. Ele realmente, pelas mãos dele passam todas as cartas que chegam semanalmente para a revista, né? E ele, acredito que não perdeu, não esmoreceu ainda, apesar da evolução de custos que nós enfrentamos na atualidade, né? É aí que nós sentimos uma conjugação perfeita e muito válida do idealismo com a técnica, com a capacidade de produzir em linguagem acessível e adequada aquilo que a doutrina espírita é e pode ser para o povo. Porque eu queria entrar nesse espaço logo depois do nosso intervalo, exatamente porque você falou de linguagem. Eu queria saber se, quando se fala de AIDS, o sistema tradicional, com toda essa somatória de contribuição da ciência, é a mesma coisa de falar de AIDS quando se fala de AIDS à luz do espiritismo ou outro problema humano qualquer. Então, como é que a revista Informação trabalha esse tipo de coisa? Ela chega lá, ela adota essa linguagem, há uma resposta em relação à aceitação desse tipo de proposta? E se me parece que é o caminho que a gente tem que prosseguir no futuro em todos os veículos de comunicação. Entrevistando Luiz Armando de Freitas Ferreira, nosso companheiro de trabalho, participante do movimento espírita, já trazendo aí alguns esclarecimentos muito oportunos e bastante válidos para a gente começar a trabalhar com isso na área onde nós atuamos em nome da doutrina espírita. Com relação à pergunta que foi formulada, eu acredito que a doutrina espírita ela não pode ser vista como alguma coisa à margem dos acontecimentos sociais, dos acontecimentos em que nós, em meio ao qual nós vivemos na atualidade, né? Então, a linguagem utilizada pelos veículos de comunicação realmente talvez precisasse ser revista dos veículos de comunicação espírita, para que realmente nós estejamos mais de acordo com a realidade, né? Onde a objetividade prevaleça na comunicação, né? E onde os problemas humanos sejam tratados, talvez não descendo ao nível da vulgaridade ou do escândalo, do espalhafato, né? Mas onde as pessoas possam encontrar a resposta e a opinião espírita, o ponto de vista espírita, dentro de um nível de equilíbrio, de seriedade, né? Como, aliás, a gente sente na própria proposta espírita, né? Ela está acima talvez das mesquinharias humanas, né? E pela característica de sensatez que predomina nos conceitos e nas propostas espíritas, nós precisaríamos procurar elevar o nosso próprio nível, né? Para que comunicássemos a mensagem espírita de uma forma equilibrada, de uma forma capaz de atingir realmente aquele que está procurando a resposta no Espiritismo, né? E a revista Informação tem sido feliz nesse tipo de colocação, com a linguagem que ela usa? Eu acho que sim. Pelo menos a gente sente isso nas manifestações de todos aqueles que dispõem de algum tempo e remetem cartas, ou pedindo informações de como se tornar assinante da revista, ou como fazer para recebê-la, porque a revista ela circula. Existe uma parte da tiragem dela que é distribuída a centros espíritas para redistribuição, né? Então ela acaba circulando e chegando a mãos que a gente nem sabe quais são. Mas essas pessoas, muitas vezes, pela própria característica da revista, né, pela embalagem que já foi comentada aqui, que é a capa muito bem formulada, né, ela acaba interessando, né? E por ser tudo medidinho, né, tudo em doses, acredito que homeopáticas, não existe nenhuma matéria muito extensa que vai consumir muito tempo da criatura. Talvez em 20 minutos ela consiga ler a revista inteira, mas vai obter aí a essência daquilo que se pretende ou poderia dizer acerca desse ou daquele assunto, né? E inclusive tratando de assuntos do momento, né?
Nós, agora no número de julho, que deverá estar sendo expedido para os assinantes e não assinantes nos primeiros dias de agosto, temos uma matéria muito interessante com o Raul Teixeira de Niterói e o Henrique Rodrigues, na seção Educação, falando sobre a questão da infância e da adolescência em relação às drogas, em relação ao problema do sexo na juventude, né? E dentro de uma ótica que quem conhece o Raul Teixeira ou quem conhece a forma de pensar do Henrique Rodrigues sabe que eles são criaturas essencialmente práticas, né? Não se perdem muito em divagações e conseguem muitas vezes em poucas palavras abranger aquilo que realmente expressa o pensamento espírita, né? Luiz, apesar de tudo, eu acho que apesar dos jornais existentes, 100 e poucos jornais espíritas, de alguns programas de rádio pelo Brasil todo, eu acho que o grande canal de comunicação do espiritismo com o povo ainda é o Centro Espírita. Sem dúvida. E como funciona a Casa do Caminho? A Casa do Caminho ela é uma instituição, como muitas das instituições que existem em São Paulo, nascida a partir de uma atividade realizada na década de 60, na casa de uma médium que era discípula do comandante Edgar Armon. Era uma das médiuns do chamado colegiado da Federação, Dona Regina de Barros Moura. Na casa dela acontecia um evangelho semanal, no qual se faziam presentes várias pessoas e pelo qual passaram vários colaboradores do movimento espírita, como o Paulo Roberto Pereira da Costa, da USA, né? Que praticamente acabou se integrando no espiritismo naquela oportunidade, pelo que a gente ouviu da Dona Regina, e outros elementos aí que estão trabalhando, tipo o Odair Cretela e o Agenor de Melo Pegado, que desencarnou há uns 2 anos, e outros líderes, Alcione Rabelo Novelino, que é filha do Tomás Novelino lá de Franca. E ela funciona, acredito, dentro de uma sistemática que vem em processo de adequação, né? Porque até o fim da fase de direção da Dona Regina, que acabou se encerrando no ano passado com o desencarne dela, havia uma centralização excessiva nas mãos da médium, cuja opinião era ouvida, inclusive por uma questão até de respeito, né? Porque afinal de contas tudo nasceu a partir da iniciativa dela. E a partir de então, a casa, que já vinha num processo de renovação, a partir de 1982 ou 81, se não me falha a memória, foi instituído na casa, sob a direção da Alcione Novelino, o COEM, né? Que é uma técnica de formação espírita, acredito que assentada numa experiência muito enriquecedora do pessoal lá de Curitiba. E houve algumas divergências quanto a algumas técnicas adotadas ou propostas pelo COEM e naturalmente incorporadas por aqueles que fizeram o COEM, e aquelas que eram egressas da federação do comandante Edgar Armon, né? Tipo os passes coloridos, tipo aquela sistemática de passes que é sugerida no livro Passes e Radiações. Houve um certo confronto, né? E agora, com o desencarne da Dona Regina, há 1 ano e pouco atrás, a coisa vem sofrendo aí modificações. A casa ela tem atividades de segunda a domingo, né? Desde a evangelização infantil, que é alguma coisa recente, até a mocidade espírita no sábado. A evangelização funciona nas quintas e nos domingos. E das segundas à noite, quartas à tarde, sextas à noite, existem os evangelhos públicos. Nas terças-feiras, as reuniões de orientação e encaminhamento a partir das 14 horas até as 21, me parece. Existem as reuniões de tratamento espiritual ou de desobsessão nas noites de quinta-feira. Nas quartas-feiras, o espaço da casa é ocupado pelas diferentes turmas do COEM. E existe uma atividade social muito grande desenvolvida na cidade de Ademar, né, numa região bastante carente, a partir da iniciativa da Sociedade de Amparo Fraterno, que na realidade, diríamos, é o Departamento de Assistência Social da Casa do Caminho. Ali existe uma creche erigida também depois que surgiu a Casa do Caminho, que atende, parece-me que as 120 crianças, e existe uma atividade voltada para os pais, de evangelização dos pais dessas crianças, além da atividade de evangelização infantil junto às crianças que lá estão, né?
E dentro da sistemática de atendimento existem muitos serviços que são prestados a essas famílias e essas crianças na área da saúde, na área da própria alimentação deles, né? Então é uma atividade, acredito que é muito profícua, né? Talvez não ajustada àquelas ideias que acredito que a própria proposta espírita recomenda, tipo as crianças que são assistidas pela creche receberem aí a orientação espírita, né? Mas acredito que é uma questão de tempo, porque tudo acaba realmente se encaminhando para o lado melhor, né? Acredito que mesmo as maiores dificuldades, infelizmente, ainda são as dificuldades de recursos humanos, né? Eu acho que isso é fundamental. Humanos, inclusive preparados para fazer aquilo como tem que ser feito, bem feito. A gente tem sempre como bem definido o que é o ideal, né? Mas a casa espírita que conta e executa o seu trabalho através do voluntário, do idealista, ela só pode trabalhar em cima do possível. E entre o ideal e o possível está o ótimo e o bom. Como o bom é o inimigo do ótimo, o melhor é fazer o bom, porque o ótimo a gente não consegue. Não vai conseguir. Não é verdade? Exato. Isso me parece que é um problema de todos os grupos humanos e particularmente no lugar onde a participação de todos se faz de forma idealista. Quer dizer, cada um vai entregar lá a sua hora, o seu carinho, com um sacrifício até muitas vezes em relação à sua própria vida particular. E é evidente que para se encontrar uma unidade aí, em termos de trabalho, porque a doutrina oferece a sua unidade, né, em termos de objetivo e meta, vai depender realmente de muito tempo e de ajustes, né, Luiz Armando? Sem dúvida. Nós, como o senhor disse antes de nós entrarmos para o programa, talvez estejamos desfrutando da primeira existência como espíritas. Então carregamos ainda muitos dos nossos vícios de personalidade, né, que nós estamos de uma certa forma tentando combater consciente ou inconscientemente através do exercício do ideal que cada um de nós abraça nas áreas em que estamos atuando, né? Amilcar, ele só falou, um de vocês dois, ele é o entrevistado, mas se no momento ele não tiver os dados, a gente precisa esclarecer, porque eu vou levantar o problema. Apenas uma questão de sigla. Porque a pessoa que não conhece o Espiritismo não sabe o que é o COEM. O que seria o COEM? Curso? O COEM é um Centro de Orientação e Educação da Mediunidade, que é uma atividade desenvolvida a partir da iniciativa do Ney Albach e do Alexandre Sec e outros colaboradores do Centro Espírita Luz Eterna em Curitiba, no Paraná. E é uma atividade desenvolvida dentro de uma metodologia muito atual, não é? Nós tivemos uma contribuição expressiva do comandante Edgar Armon, que foi o pioneiro na introdução dos cursos dentro de uma metodologia racional através da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de onde inclusive saiu o próprio Alexandre Sec. A dona Regina foi contemporânea dele na Federação Espírita do Estado de São Paulo. E lá no Paraná, ele, juntamente com outros companheiros do centro, de repente resolveram desenvolver essa atividade. E parece que, inclusive refletindo, porque, como dizem alguns amigos, existem muitas ideias que são semeadas e nem sempre elas acabam germinando e frutificando em todas as cabeças. Mas, na época, me lembro, surgiram outros cursos no Rio de Janeiro, em outros estados, outras iniciativas, mas nenhuma tão bem elaborada quanto o COEM, que acabou se desdobrando, evoluindo, e as experiências que foram tentadas aqui em São Paulo, no Obreiros do Bem de Osasco, no Batuíra e em outros centros, foram experiências assim muito enriquecedoras e acredito que muito bem sucedidas. E no interior de São Paulo também muitas outras iniciativas foram tentadas e testadas, e isso foi, acredito que, sendo acrescido, incorporado às técnicas que eles já dominavam lá em Curitiba, e enriquecendo cada vez mais. Eles, à custa do próprio sacrifício, acabaram organizando um manual de orientação do COEM. Depois nós temos as apostilas, que são trabalhos também lá do Centro Espírita Luz Eterna, e a gente sabe que no Paraná, no norte do Paraná principalmente, a iniciativa é muito bem estruturada, muito bem desenvolvida, né? É um curso, eu acredito que muito substancial, porque toda a literatura espírita está assim, aproveitada ali, né? Não apenas a básica, que é as obras de Kardec, mas a suplementar dos contemporâneos de Kardec e dos espíritos, principalmente através do médium. Interessante, viu? Você, perdoa, Milka, já você retoma,
você deixou aí uma anotação muito esperançosa, porque na realidade o COEN surgiu dentro do contexto de novas propostas como enriquecimento de todas as experiências que já tinham sido vivenciadas, inclusive na federação. E junto com o COEN, outras tantas propostas, inclusive a União das Sociedades Espíritas, na época lançou uma apostila com o nome de Atividades Doutrinárias, onde ela procurava estabelecer um norteamento para um trabalho de estudo mais sério dentro da casa espírita. Mais sério no sentido, não de que os dirigentes não fossem sérios, mas sério no sentido da metodologia. E o COEN, ele ganhou uma expressão muito grande, mas junto com o COEN, isso que é interessante, surgiram muitas propostas. E essas propostas, elas podem ser adaptadas e estão sendo adaptadas a um grande número de casas espíritas que são peculiares e diferentes entre si, por causa do grau de cultura, da própria cultura doutrinária, dos recursos humanos, etc., e até do espaço. Né? Isso que é maravilhoso na proposta espírita, essa liberdade que ela dá de nós refletirmos os conhecimentos e as técnicas de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Não existe um rigor, um controle, né? Graças a Deus, né? Porque senão seria lamentável, né? Mas de tudo isso que nós conversamos, dessas riquezas de informações que o Luiz Armando está trazendo, nós gostaríamos de falar de alguma coisa que ele conversou conosco fora do microfone. Parece-me que, finalmente, a informática vai chegando ao Centro Espírita. Ele parece que tem alguma novidade aí a respeito de vídeo, até de computador, não sei, ele que vai explicar para a gente. Como é que é isso, Luiz Armando? O computador é mais para frente, mas por enquanto mas já tá o vídeo já é quase uma realidade, né? A partir de 81, iniciou-se na Casa do Caminho um curso de informação sobre espiritismo que se manteve durante 4 anos, pelo menos, e objetivava a integração dos recém-admitidos às atividades do centro, a integração deles à proposta espírita. Então era uma reunião, aliás, um conjunto de um programa de 12 aulas, que começava falando sobre o que é espiritismo, a posição do espiritismo perante as religiões, a posição do espiritismo perante a ciência, entre outras coisas, os 3 aspectos do espiritismo, né? E passava no segundo programa por um breve histórico a respeito de Kardec, depois falava sobre as obras básicas no terceiro, depois falava sobre cada uma delas nos seguintes, depois falava sobre o espiritismo no mundo ao tempo de Kardec na continuidade, e depois falava sobre o espiritismo no Brasil, tentando levantar um pouquinho da história, e por último falava sobre a prática espírita. Agora, com o retorno do seu Milton Medeiros à direção da Casa do Caminho, ele manifestou interesse em retornar àquelas atividades, né? Mas por uma questão de tempo, surgiu aí a dificuldade para se operacionalizar isso. Então ele pensou em primeiro lugar em fazer um curso, tipo telecurso, né? Onde existisse um expositor que fizesse as exposições baseadas naquele programa que já vinha sendo cumprido naquela época. Mas o negócio aparentemente ficaria muito monótono e cansativo e desinteressante. E por alguma luz que surgiu no momento, foi proposto por que não fazer uma série de programas que tentassem usar aí os recursos disponíveis, né? E os conhecimentos que pretendia se transferir para aqueles que estão chegando à Casa Espírita. Então, a primeira dificuldade era como se transformar isso em realidade, porque a gente sabe que fazer um programa de televisão é muito mais difícil do que um programa de rádio, que é necessário mesas de edição, uma série de coisas, câmeras, né, e uma pessoa que tenha realmente a sensibilidade para retratar no vídeo aquilo que pretende se transferir através daquilo que está se dizendo. E também a causalidade ou casualidade acabou reunindo essas pessoas, e aquela série foi reescrita, reorganizada, reordenada, e de 12 acabaram surgindo 8 programas. O primeiro tenta responder por que espiritismo, o segundo fala sobre as obras básicas, o terceiro fala sobre a filosofia espírita, o quarto sobre o fenômeno mediúnico, o quinto fala sobre a moral espírita, o sexto sobre o espiritismo no Brasil, o sétimo e oitavo sobre a prática espírita, tentando mostrar a atitude mental, principalmente das criaturas, dentro das atividades espíritas, tipo vibração coletiva, tipo prece coletiva, tipo paz. Os
6 primeiros praticamente estão prontos. Falta algum retoque no programa Filosofia Espírita e no programa O Espiritismo no Brasil. Esse programa ele começa a ser já utilizado na Casa do Caminho agora no mês de agosto. Acredito que a partir da segunda quinzena haverão atividades após cada um dos evangelhos públicos para aqueles que estão chegando à Casa Espírita no momento. Basicamente o programa consistirá na apresentação do vídeo, um breve preâmbulo de um monitor, a apresentação do vídeo, e depois esse monitor fica à disposição daqueles que estão reunidos ali para esclarecer dúvidas ou responder perguntas que as pessoas normalmente trazem consigo e, infelizmente, pela própria característica das atividades públicas, não tem muita possibilidade de obter respostas ou esclarecimentos. Então vai se preencher esse espaço que, infelizmente, ainda não conseguiu se resolver na maior parte das casas espíritas, onde existem as exposições públicas, onde existe um falando e um monte de gente passiva, nem sempre pensando naquilo que está sendo dito. Você acha, Luiz, que no futuro a gente poderá ter, vamos dizer assim, na praça, cursos de espiritismo, como se tem cursos de matemática, de física, disso, daquilo? Pode ser um recurso que o espiritismo possa usar no futuro com videocassete? Não, eu acho que esse é o caminho, né? Naturalmente, a experiência que está se concretizando agora, ela não é uma experiência tecnicamente perfeita. Mas considerando-se os recursos, considerando-se os recursos de que se dispunha, ela está muito bem elaborada, né? Nós só esperamos, porque a gente, inclusive num preâmbulo que é exposto antes do programa, é colocado que o objetivo daquilo é apenas o uso dentro das casas espíritas, não tem fins comerciais, ninguém recebeu nada por aquilo, e a intenção é não apenas divulgar a história do espiritismo, de uma forma resumida, os conceitos básicos da proposta espírita e parte da extensa bibliografia disponível, né? Nós só esperamos que esses objetivos sejam atendidos, né, e que haja pelo menos a compreensão daqueles que direto ou indiretamente acabaram sendo utilizados, principalmente através dos livros que muitas editoras espíritas publicaram, né, porque indiretamente aquilo lá vai representar uma propaganda, uma publicidade gratuita, inclusive, dessas obras, para que as pessoas possam encontrar nelas respostas que normalmente elas têm dificuldade de achar. Quer dizer, nessa perspectiva de futuro, a gente pode, felizmente, se sentir bem feliz, porque tem sido uma busca nossa na atividade da Casa Espírita, de todo o pessoal da equipe de diálogos e do Luiz Armando, é de dar àquele que chega na primeira vez numa Casa Espírita, e ter possibilidade de ter um recurso introdutório. Quer dizer, em 8 videocassete, ele vai ter uma visão global, ou 12, né? Em 8 sessões de mais ou menos uns 15 minutos. Exato. Ele vai ter uma visão global daquilo que é o Espiritismo. Isso é extremamente importante, porque é Kardec que diz que se o centro espírita, no pouco tempo que a criatura estiver dentro dele, funcionar efetivamente na mensagem espírita, a Casa Espírita, com relação àquele indivíduo, cumpriu seu compromisso. Sem dúvida. Então, um curso dado nesse sentido vai possibilitar ao cidadão de retornar no mundo com um conhecimento, uma bagagem, uma visão diferente da doutrina espírita, que na maioria das vezes até pode ter sido encaminhada a ele de forma deturpada. E mesmo que não reaja imediatamente, não é? O poder incrível do mecanismo de comunicação que é a televisão acaba fazendo com que as sementes estejam lançadas. E isso haverá de germinar, florescer e frutificar um dia. Luiz, você não acha que há uma certa timidez no movimento espírita nessa questão da divulgação da doutrina? Bem, eu acho que é muito fácil, aliás, muito fácil não, é difícil, mas é possível você arrecadar dinheiro para fazer uma grande instituição assistencial. Mas para você ter recursos para fazer isso, deve ficar muito caro, né? Claro. Para fazer cursos como esse, parece que o movimento espírita não contribui. Eu acredito que talvez pelo momento, né? Mas eu acho que tudo concorre para o melhor. Eu acho que muitas instituições que surgiram, principalmente de cunho social, elas surgiram pela inspiração, pela disposição, pela liderança, pelo idealismo de alguns. Muitos dos quais já retornaram para o outro lado da vida.
E, infelizmente, a gente observa que as instituições, às vezes gigantescas, que eles erigiram aqui na Terra, acabam, muitas vezes, entrando aí num processo de deterioração. A dificuldade de continuidade, porque não foram preparados continuadores e aquilo lá era o ideal daqueles indivíduos. Mas essas obras cumpriram seu papel, né? Mas o tempo vai fazendo cada vez mais com que existe hoje eu acho que eu tenho observado aí que pelo Brasil afora existe emergindo um movimento muito forte de divulgação. A gente vê pela melhoria da qualidade técnica e gráfica do Bahia Espírita, por exemplo, do Goiás Espírita, de um jornal de Fortaleza, do jornal da União das Sociedades do Rio de Janeiro, da própria Unificação. A gente vê que existe uma preocupação do jornalzinho Imortal de Cambé, existe uma preocupação em atualizar-se em termos de técnicas, né? Existe muita gente nova chegando e acredito que a tendência é melhorar. E mais ainda, a gente vê nesse processo todo uma junção de esforços e de experiência. Nós estamos falando de uma realidade. O Luiz Armando tem esse projeto realmente espetacular, num certo sentido de proposta em favor da divulgação da ideia espírita. E nós vemos hoje a rádio colaborando efetivamente com a sua ideia, porque a voz que vai nesse tape está sendo gravado com o apoio da rádio, inclusive com uma boa vontade, com um interesse muito grande pelo Walter Romano, que quer saber como é que o vídeo vai sair, né, Walter? Porque realmente interessou a ele. Então nós vemos que hoje os veículos, graças a Deus, de comunicação do Espiritismo estão se aproximando e se abrindo, para que numa atividade conjunta a gente possa suprir uma série de dificuldades que estão aí. Rapidamente, o nosso tempo é muito curto ainda, né? Estamos com 1 minuto. Então nós vamos passar para o Luiz Armando o microfone para que ele teça alguns comentários e dê as suas considerações finais, por favor. Eu apenas agradeceria pela oportunidade de ter estado aqui hoje, né? Esperamos que realmente da experiência que aqui foi revelada de uma certa forma, porque eu acredito que a respeito da própria informação, a respeito de outras atividades, muitas pessoas alimentavam curiosidade e dúvidas, né? Acredito que hoje alguma coisa pode ser esclarecida e esperamos que daquilo que foi dito possa pelo menos surgir uma reflexão, né, para que todos nós, em conjunto, consigamos cada vez mais contribuir para que a proposta espírita atenda aos seus desígnios e objetivos aqui no nosso plano, né? E fica aqui, então, a finalizar o nosso programa, os nossos agradecimentos ao Amilcar, que trabalhou conosco, ao Walter Romano, nosso dom lá na técnica, a participação carinhosa do Luiz Armando e o nosso abraço aos ouvintes e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.